pro comentário, ele falava, Orlando Duarte, o eclético, eu quero ouvi-lo, com aquela voz, né, do Zé Silvério, que é maravilhosa, e ele entrava, mas ele, em rancharia, como rancharia teve bastante japoneses, a gente conta aí no livro também sobre isso, a respeito disso, eles jogavam lá, e ele teve muitos amigos japoneses, e foram importantes na vida dele. E ele conta... esporte fez parte da infância, da adolescência dele. Então isso fez com que ele gostasse muito, né? Maravilha. Em off, né, nós conversando, e gostaria que nós falássemos isso durante o programa Olé, que Orlando Duarte teria sugestões para algumas mudanças no jogo de futebol. Uma ou outra, se vocês puderem adiantar, a opinião do Orlando Duarte, que claro, é muito importante, né? Afinal de contas, foi em quase mais da metade das Copas do Mundo, né? É verdade. Essa foto que eu vou falar, essa foto que você mostrou aí, é ele escrevendo numa Olivetti. É em 2007, faz pouco tempo. Ele escreve ainda? Ele escreve ainda. Olivetti é uma máquina de escrever, né? De datilografia. Você sabe que, não vamos fugir da sua pergunta, mas a foto da capa quase que foi a máquina dele. E eu digo que ele me acordou durante esses 23 anos de casada, ele me acordou todo dia com tac, 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 porque ele tem a mão pesada do jornalista que viveu assim nos jornais, né? Que era barulho. E ela menciona isso, que no teclado, ateu, não tem nenhum barulho na máquina. Sim. Não, aqui não Você entra hoje numa redação de jornal, entrei na Folha do Estadão, é aquele... Eu adoro esse barulhinho, né? E ele, quando escreve no meu laptop, eu não consigo deixar, porque ele vem com aquela mão pesada, eu digo, sai, não mexe no meu quebrar. Eu trabalhei no Lance, tinha um dos jornalistas que trabalhava, ele batia forte, mas ele era até jovem, não sei se ele chegou, acho que ele era adolescente e deve ter feito muito trabalho em máquina de escrever, mas ele batia, era muito forte, todo mundo brincava, ele quebrava até o teclado, de tanto que dá. Só para aproveitar, que interessante, ter uma história, né? Eu não sei, eu já ouvi de várias pessoas falando isso, um amigo meu, então já caiu é do povo, já essa história, que uma menininha uma vez entrou na casa de alguém, entrou com o pai, criancinha, teclando, e aí o papel, era a máquina de escrever, o papel lá, e ela olhou e falou assim, ela viu o papel e escrevendo e falou, nossa, pai, olha só, já imprime na hora. Só vai escrever e já vai sair, que moderno esse computador, né? Deve ter olhado, né? Pra ela é como engraçado, né? A criança que nunca viu achou mesmo. O Orlando, ele me deixa maluca, porque, por exemplo, se você fala pra ele, me escreve, Orlando, um texto pra abertura do meu livro, por exemplo, né? Vocês estão escrevendo um livro, ele fala, pois não, vocês pediram pra ele, convidaram ele vai na Olivetti, corrige em cima, bem porco mesmo, uma coisa tosca, né? Aí ele manda entregar pra você daquele jeito. Eu digo, no bruto. Você que digite. Mas que é isso? Aí eu passo tudo. Aliás, os livros dele, ele escreve na máquina, eu passo tudo pro computador e ele acha o máximo. Puxa, como você corrige rápido. Ai, que lindo. E tá. Bom, com relação às técnicas do Orlando, não são todas que eu vou conseguir repetir aqui. Você lembra de alguma? É isso, o jogador não jogar os 90 minutos, jogar 70, isso cronometrado, porque ele perde muito tempo, desconta muito tempo quando no jogo. E o cara não aguenta mesmo, né? Jogar mesmo os 90. Ele acha que não é justo. E ele sempre mete o pau na board, que é o que está acima da FIFA, né? Os velhinhos da board, que definem as regras, que ele acredita que o spray, na hora do pênalti, né, que da fazer a barreira, ele acha que deveria ter também na Copa do Mundo, e eles não aceitam isso. Só tem aqui no Brasil, né? Foi um brasileiro que inventou, foi e só tem aqui, mas é uma ideia muito gente boa. Lá de Minas Gerais, é verdade. E simples, 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 barato. Mas eles não usam, eles têm a cabeça muito formatadinha para aquilo. O de cima é o autógrafo. É um autógrafo do Pelé, e embaixo ele uma foto, né, abraçando o Pelé, né? Qual a relação que ele tem com o Pelé, né? Ele pegou o Pelé novinho, né? Ele foi um jornalista que mais viu o Pelé jogar. Acompanhou muito o Santos Futebol Clube durante a vida toda dele. Ele é biógrafo do Pelé. Ele fez, além desse livro que ele fez para
para a Copa do Mundo da Alemanha, né? Foi da Alemanha que ele fez esse livro Pelé por ele mesmo e fez também o livro do Pelé aqui, Pelé Super Campeão. Ele tem uma relação bastante próxima com o Pelé, na medida do possível, mas eles são muito amigos. Esse é do João Goulart, foi também. Essa história é linda, muito engraçada. Montevidéu, até curioso. É bacana também essa história dele com o João Goulart. Ele tem uma relação próxima com o Pelé. Ainda hoje ele tentou falar com ele, falou com o Pepito, não conseguiu falar com o Pelé. O Pelé tem um depoimento aí no livro que fez para nós com muito carinho. E ele trata o Orlando de meu irmão e sempre fala com o Orlando quando precisa. O Orlando aconselhou ele a ir para o Cosmos quando ele parou de jogar. O Orlando acha que ele parou de jogar muito novo. Ele tentou falar para ele, vamos em frente, anda mais para frente. Inclusive tinha físico para isso, né? Tinha físico, imagina, hoje ele estaria jogando, né? Em 90 que teve um amistoso comemorando o aniversário dele, 50 anos, ele jogou, ia fazer um gol, eu não lembro, o jogador não tocou a bola, 10 anos, iam matar o jogador dele. O Pelé também comemora seu aniversário num CT ou num jogo amistoso. Esse ano ele faz 70, inclusive. Exatamente. Uma marca. E ele diz que o Pelé é o único jogador no mundo que seria bom tanto no futebol como em qualquer outro esporte pelo raciocínio que ele tem e pela complexão física que ele tem. E no futebol ele disse que ele via quase que como um bicho, uma visão periférica estupenda e maravilhosa. Pelé foi até convidado, né, para participar de outros esportes, né, que envolve todos os músculos, né, vamos dizer assim. Né? Ele seria um bom nadador, ele diz, todo o esporte que o Pelé se atrevesse a jogar, ele seria destacado sempre como foi no futebol. E nos dias de hoje, principalmente, né, vocês citaram agora uma relação muito importante entre jornalista e jogador, né? Algo que não acontece hoje costumeiramente, né? Não é muito bem hoje assim. Tem o assessor de imprensa, eles são muito cheios de nheco-nheco, e que na época não era, né? O jogador falava com o jornalista, tinha... Na verdade, né, Kiko, os tempos eram outros. Não adianta totalmente a gente querer que seja igual, porque não é. Hoje tem muito jornalista, hoje tem muito meio de comunicação. Haja vista, estamos aqui na internet, que vai para o mundo todo. Imagina, na época que o Pelé começou a jogar, se tinha uma internet. Mas a amizade deles é baseada na confiança. Pelé, Orlando, sim. Tem uma história interessante, bem legal no livro, daí, porque quando ele fez esse livro dele, Pelé por ele mesmo, houve um probleminha que está contado aí no livro, e com quem contratou o Orlando, indicado pelo Pelé, e depois, quando o livro estava pronto, a firma Duet de Londres botou um outro cara para ser coautor. E o Orlando ficou surpreso e não gostou. Quando esse cara entrou, eles mexeram no que a gente escreveu. E na parte que fala da Xuxa, quando a Xuxa leu, ficou muito brava e ligou pro Pelé. E o Pelé ligou imediatamente pro Orlando. Falou, o que você fez no livro, não sei o quê. E o Pelé, como gosta muito do Orlando, lógico que ele recebeu um boneco do livro, antes do Orlando, da gente mandar para Londres. E o Pelé não leu. Lógico, é mais gostoso você ver o livro assim. Eu já não aguentava mais ver boneco de livro, né? A gente cansa de ver. E aí o Orlando falou assim, Pelé, pega Edson, ele fala, pega o boneco que eu te mandei e veja se eu escrevi. Agora com esse cara que puseram, mexeram dele. E ele fala de umas coisas na biografia. Na ali, biografia. Sim. Não, esse cara que entrou fala da relação dele com a Xuxa, coisa que o Orlando não tinha falado. Então o Pelé ficaram na boa de novo. Não, houve só um telefonema de pega aí e vê o que eu mandei pra lá. Tenho aqui em 3 computadores em casa, vem aqui agora, veja, faz, O Pelé falou, imagina, tá tudo bem, meu irmão, tá tudo bem. Vini Aviva diz aqui que Pelé sempre será o seu ídolo do futebol, dizendo que é como se fosse um Albert Einstein, né, para o futebol. Neto Palma dizendo uma recente pesquisa de popularidade feita no mundo aponta o nome de Pelé como sendo mais conhecido do que o do próprio Jesus Cristo.